E aí, pessoal, tudo bom? Feliz Páscoa para todo mundo. Chegamos agora no último episódio da nossa série da Paixão de Cristo, que a gente acompanhou aí os eventos da Paixão de Cristo a partir da quarta-feira da Semana Santa até o sábado, né, que Jesus já estava morto, passou no sepulcro. E agora, o último episódio, a gente focando aí no domingo, acompanhando sempre no Evangelho de Marcos, que a gente acompanhou, por ser um evangelho mais simples e mais rápido, né, de fazer, apesar de que não ficou tão rápido assim, mas vale a pena você assistir e acompanhar essas reflexões, os outros 5 episódios antes desse, né? Lembrando que a Páscoa, né, não tem nada de errado em comer chocolates, em presentear com ovos, porque se você não tem nenhum simbolismo nisso, nenhuma idolatria nisso, nenhum significado nisso, não tem nada de errado em distribuir presentes, em alegrar as crianças. Mas temos que ter a convicção de que a Páscoa é um feriado judaico-cristão. Hoje, mais cristão, eu diria, pelo número de cristãos que existem no mundo, perto do número daqueles que são apenas judeus, que nós celebramos então a nossa salvação através do sofrimento de Cristo, que nos livra do inferno, que nos livra da condenação, que nos livra da culpa se nós colocarmos a nossa fé nele. Os judeus celebram a passagem do Mar Vermelho. Então eu convido você aí a pegar a sua Bíblia, lá em Marcos 16, lembrando, tá, fazendo aqui um parênteses, uma observação, os eventos da ressurreição de Jesus são um pouco polêmicos, pois os evangelhos, eles colocam algumas coisas aqui e ali e é complicado você montar todos os eventos. Então eu vou seguir aqui o que está no Evangelho de Marcos, tá bom? Sem passar por essas polêmicas. Depois a gente pode gravar um vídeo a respeito dessas polêmicas, mas eu vou seguir somente o que está escrito aqui no Evangelho de Marcos. E mesmo assim, no Evangelho de Marcos, a partir do versículo 9 até o 16, não tem em alguns manuscritos antigos. E muitos acham que não foi Marcos que escreveu, mas que foi inserido aí. Apesar disso, não há nada contraditório nesses versículos com toda a Bíblia. Tudo bem? Pegue aí. Vamos ler então. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. O primeiro dia da semana é o domingo, tá bom? É o domingo. Os adventistas querem dizer que esses termos na Bíblia querem dizer que é o sábado, mas não é. É o domingo, sempre aqui em Apocalipse também, quando João fala que foi no dia do Senhor e foi arrebatado, está falando do domingo. Domingo porque foi o dia da ressurreição de Jesus e foi consagrado pelos cristãos como o dia de comunhão, o dia de culto, e passou a ser o primeiro dia da semana depois que o cristianismo conquistou o império, né? Versículo 3. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Interessante que as mulheres foram praticamente as únicas, tirando João, que acompanharam Jesus até a crucificação. E aqui são elas as primeiras a irem ver o corpo de Jesus, no sentido que elas queriam de perfumar o corpo de Jesus, organizar ali, como é do feitio das mulheres, organizar as coisas, deixar tudo bonitinho ali no túmulo de Jesus. Os discípulos estavam com medo, escondidos, mas as mulheres poderiam transitar aqui livremente, pois naquela época o discipulado feminino não era considerado muito importante pela legislação, pelas leis. Então elas podiam também transitar livremente. Agora os discípulos não, estavam com medo. Só beber uma aguinha aqui. Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Por que elas falaram isso? Porque colocaram uma pedra muito grande para fechar o túmulo de Jesus, como era costume daquela época, e colocaram soldados para vigiar ali. Então, de acordo com o contexto atestado historicamente daquela época, era impossível poucas pessoas removerem essa pedra, e muito menos mulheres. Tinha que ser alguns de 5 a 10 homens, ou 3 homens fortes para remover aquela pedra ali. Então você vê a dificuldade de se acreditar em teorias ateístas de que alguém roubou o corpo de Jesus, ou mesmo teorias judaicas dos que não creem em Jesus sobre isso. Versículo 4. E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande.
Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco. Ficaram atemorizados. Ele, porém, lhes disse: Não tenha medo. Vocês procuram Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Mesmo lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele, a Pedro, que ele vai diante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Então havia um anjo ali, ou dois anjos, como diz, eu creio no Evangelho de Mateus, que já estava ali somente com a missão de anunciar àquelas mulheres, e a Maria Madalena também, que Jesus havia ressuscitado. Então, vê que evento sobrenatural, que evento glorioso. Foi a vitória do Senhor Jesus sobre a morte, que não ficou no túmulo, não ficou, seja no inferno, seja morto, aí também são coisas polêmicas para se discutir, mas ele venceu a morte, isso é o fato. Ele venceu a morte, ele venceu o poder da morte. A Bíblia diz que a ressurreição foi uma obra da Trindade. Deus o ressuscitou, o Espírito Santo ressuscitou e o próprio Jesus levantou dos mortos e anunciou primeiro através do anjo às mulheres e mandou avisar os discípulos e a Pedro, que haviam negado, mas tinha um papel muito importante entre os discípulos. Jesus queria restaurar a Pedro, como ele disse a Pedro, falou: você vai me negar, mas eu orei a Deus para que você se convertesse. Então esse é o sentido da Páscoa. O sofrimento de Cristo por nós, a paixão de Cristo por nós, todo aquele sofrimento que ele passou para nos salvar, e por causa disso ele venceu a morte, foi digno de vencer a morte e ressuscitou corporalmente. Hoje Jesus tem um corpo de homem também, mas ele é Deus, ressuscitou, foi o primeiro a ressuscitar, as primícias dos mortos, que garante a fé na ressurreição, que nós temos na ressurreição. Essa é a Páscoa, a passagem para a vida eterna, a passagem para o céu, que só é possível através de seguir a Jesus como Senhor e Salvador. Se você quer viver somente nesse mundo, somente através de coisas materiais, somente atrás do seu prazer, de sua felicidade, você não vai ter a vida eterna. Mas se você pensar que Deus criou todas as coisas, que Deus detesta o pecado e nós somos pecadores, mas Jesus morreu para levar a nossa condenação e para transformar a nossa vida, para que nós possamos detestar o pecado também e a viver uma vida de discipulado diante de Jesus. E através somente da fé e da graça de Deus, nós teremos essa vida eterna, que se compara 70 anos, 80 anos de vida terrena com uma eternidade, com essa passagem direta para o céu após a morte ou na volta de Jesus, que a Páscoa nos ensina, nos garante no seu simbolismo. Então, para nós terminarmos, fecharmos essa série sobre a paixão de Cristo, vamos ver os últimos versículos aqui do Evangelho de Marcos. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho do campo. Indo eles, anunciaram aos demais, mas também estes 2 eles não deram crédito. Finalmente, Jesus apareceu aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, essa é a essência da paixão de Cristo, dos evangelhos, da palavra de Deus. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado, porque vai morrer em seus pecados. Ou por não querer confessar os seus pecados, ou por não querer mudar de vida, ou por não querer seguir a Jesus, ou por não dar crédito à Bíblia, vai morrer em seus pecados, porque não crê. E Jesus continua: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal.
Se puserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que seguiam. Amém? Então, passei mais rápido aí por esses últimos versículos aí, do 9 a 16, pelo que eu falei no início, por eles serem um pouco polêmicos, mas a mensagem era sobre a paixão de Cristo até a ressurreição de Jesus, tá bom? Espero que você tenha gostado, que você compartilhe, se inscreva no nosso canal, que nós vamos ter mais vídeos. Tem os vídeos antigos, canal AntiJR, os 5 primeiros episódios, e nós vamos começar depois um episódio do estudo sobre Tiago, e vamos continuar comentando coisas da atualidade também, tá bom? Obrigado aí e até a próxima.